Fala, moçada! Pessoal do Stencast Ciência, voltamos com uma convidada mais do que ilustre, finalmente. Alguém para embelezar essa mesa. Né? Atendendo a pedidos, lembram? Sim. Falamos sobre isso, fizemos aquela enquete, qual era o apresentador mais charmoso, mais elegante. Eu tive 99,4% dos votos e os 0,6% vieram de Parnamirim, então foi auditado e nós vimos que veio da tua família. E hoje nós temos aqui quem, professor Ada? Quem? Hoje, desligou alguma câmera. Hoje nós temos a nossa nova blogueirinha. Opa! Apresentação extraoficial, porque ela já foi. Maravilha. Ela se introduziu a si própria, falando português bem dizido, né? Sim. Lá no Mano Sten, ela no Instagram. Ela é uma aparecida. É uma apariça, como diz lá no sertão. É a Natália, nossa nova bolsista. Natália Bessa. Natália Bessa. Quase meteorologista. Sim, sim. E nada mais justo do que trazê-la hoje no nosso episódio falando sobre mudanças climáticas. De suma importância. Não é? A gente tem falado sobre isso indiretamente. Isso. Aqui no Stencast, porque a gente fala sobre planeta Terra e como falar sobre o nosso planeta sem falar sobre a degringolada. É interessante, do pessoal. clima, né? Eu estava verificando isso, inclusive. Na maioria dos nossos podcasts, nós acabamos culminando para aquecimento global, para mudanças climáticas, em todos. Para o cuidado com a Terra. É incrível, né? Sim. A ciência é algo até inconsciente. A ciência leva a isso, para ver a importância do tema. Né? E é nessa perspectiva que a gente vai chegar diretamente logo para a nossa meteorologista fazer a sua apresentação e já dizer logo de cara o que é aquecimento global. Pega-te. Porque eu, pelo menos, gosto de uma definição... Essa é a primeira pergunta ou é a última? Não, na primeira, são 318. Entendi. O nosso produtor disse que serão 2 horas e 55 minutos Tá de certo. podcast. Mas porque, veja bem, você tem várias definições. Sim. Eu, como pedagogo, né, a matriz de toda a ciência, aquele que detém todo o conhecimento, são os pedagogos. Certo. Mas também nós temos uma dificuldade de entender. Né? E é um momento de entender na perspectiva do meteorologista. Eu gostei dessa dicotomia. Ele tem o conhecimento de todas as ciências, mas tem dificuldade de entender. Na perspectiva de um meteorologista. Entendi. Então agora nós temos ela aqui, nosso oráculo de Delfos, Natália Bessa. Bem-vinda, Natália. Se apresente pro pessoal, bom dia. Eu sou a Natália, eu faço meteorologia aqui na UEA, na Este. Já estou quase acabando, quase lá. Quase a meteorologista. Então, acho que é isso. Não, acho que é isso. Minha pergunta. Não fique tímida não, Natália. Pode se ajeitar na cadeira. Sim, eu sei que próximo de celebridades como nós aqui... Eu sei, né, que as pessoas estão pedindo... Opa, o microfone mais para perto. Eu sei que as pessoas estão pedindo para você olhar para a câmera. Esqueça que tem câmera aqui. Fale quem as pessoas chatas. Estamos batendo um papo entre amigos, o resto é besteira. O professor acho que fez uma pergunta que, para mim, vem depois de algumas. Porque eu imagino que a gente, para falar sobre mudança climática, a gente precisa falar sobre o que é clima, né? Assim, Sim. É claro que a gente vai dar uma aula, mas esse elemento é importante. A gente falar sobre mudança climática, tem que falar sobre o que é clima, né? Sim. Clima, ele é definido, por exemplo, por cada região. Clima, como ele não muda, como algumas pessoas falam, hoje o clima está muito bom. O clima ele não muda, quem muda é o tempo. Ele é definido por uns estudos durante 30 anos de cada região e aí é definido o clima de cada lugar. Então, mudanças climáticas seria basicamente o que está interferindo no clima de cada região definida. Que maravilha. Olha que legal, né? Então, isso realmente tem... Bom, eu tenho um pé na meteorologia, mas muito menos do que a Natália, obviamente. Mas isso é muito interessante. Em geral, a gente fala sobre... Existe uma diferença grande entre tempo e clima, né? Então, tempo é o que está lá fora agora. Sim. Que é o que a Natália falou, né? Então, tá chovendo, é o tempo que tá bom ou ruim. O clima é o clima da Amazônia, é o clima do Nordeste. É como isso se comporta nos últimos 30 anos. 30 anos. 30 anos. Que é a climatologia, ela estuda o clima. o clima durante esse tempo. Perfeito. Muito interessante. Quem mais alto aparece? Tá. Vamos aumentar Tá aqui. Nos últimos 30 anos tiveram muitas mudanças do clima. Sim.
muitas interferências, né? Que aí ocorrem as mudanças climáticas, tanto para a condição de ter mais calor, tanto para ter condição de mais frio também. Mudanças climáticas não é só calor, também interfere, por exemplo, na quantidade de frio que um lugar vai receber. Vamos falar assim, né? De uma forma bem geral. Ó, você vê que nosso produtor ali tá mandando você falar mais alto, Natália. Sim, senhor. Tá melhor assim? Agora. Então, tá. agora, né? Então, veja que, bom, se a gente fala que o clima da Amazônia, sei lá, tropical, úmido, não Ele sei é o que, úmido, tem as é quente e úmido. classificações, né, Uhum. do clima. Só que aqui, quando a gente fala também muito sobre, acho que a gente vai entrar na sua pauta aí, sobre mudanças climáticas globais, né? Que é aumento da temperatura média do planeta. Isso. Tem gente que diz que tá, tem gente que diz que não. E a Natália faz parte de um grupo. Fale aí sobre o grupo que você faz parte. Eu faço parte do Hub Amazonas, que é do Jovens pelo Clima. Global, né? É Então global. Ele Pode falar. é uma, vamos falar, uma instituição global que é justamente para estudar sobre isso e para reunir mais profissionais para, vamos falar assim, para engajar mais sobre isso. Então, qualquer pessoa pode ser um profissional do clima. Você pode ser um advogado e também ver as pautas do clima. Você pode ser um engenheiro e ver como você pode ajudar a melhorar as condições climáticas. Olha que legal. Só admitem jovens lá? Eu Não, tô apto. é de qualquer idade, é Eu tô só o apto, nome. Jovens pelo clima eu tô apto. O professor Rocha, infelizmente, já não pode mais. Né? Existem algumas configurações aí, Natália, que é bom perguntar. Eles admitem os jovens pela idade ou pela aparência? Se for pela idade, talvez Eu tô nos dois, né? Pela aparência ele tá fora. Não tem dúvida nenhuma. Hoje temos convidados também, né? Sim, eu acho que você deveria vir dar um oi aqui. Milton. Temos um bolsista do projeto que veio aqui conhecer a nossa estrutura. Ele vai participar em breve do nosso podcast. Você vai escolher o tema e você Isso. vai estar aqui na bancada participando. Achei que não apareceu, não. Ficou em cima do Opa! Agora! Ele foi só mostrar o short dele bonito. Agora aquele selfie. Aí, garoto. Lembrando que a carreta é grande, né? Só Sim. temos nós 5 aqui, todos distanciados de máscara, tudo bem tranquilo. Sim, tudo certo, todo mundo vacinado, Sim, já, sim, graças sim. a Deus. Uhum. Né? Vamos nessa. Então, falamos sobre o que é clima, falamos sobre o que é tempo, tem muitos elementos aí. Eu lembro que eu dava aula, me fale como está isso agora, Natália. Eu dava aula em 2000, não vou lembrar o ano agora, há uns 10 anos atrás. 2000, quando tu inteirou 10 anos de Há docência. uns 10 anos atrás eu dava aula para cursinho pré-vestibular e eu lembro que eu falava muito sobre isso, sobre efeito estufa e aquecimento global. Vamos dar algumas definições para os nossos amigos, né? Tem gente que acha que efeito estufa é um problema. Uhum. O Mas não efeito é. estufa. Uhum. Então, o que é esse efeito estufa e o que ele traz de benefício para o nosso planeta, por exemplo? O efeito estufa, ele é uma causa natural. Ele não, por exemplo, no padrão dele, ele serve para a gente manter o planeta aquecido em temperaturas que o ser humano consiga viver. Mas, com emissões de gases, né, que ajudam a aquecer a atmosfera, intensifica o efeito estufa, então por isso fica mais quente. E aí vem a condição do aquecimento. Mas o efeito estufa, ele é benéfico, ele não é uma coisa maléfica. Ele é para manter o ser humano vivo. Eu acho que a gente falou sobre isso em algum dos episódios, que a temperatura em planetas que não têm uma atmosfera como a da Terra, ele varia muito de temperaturas muito altas quando tem a interação solar Foi sobre os planetas. e temperaturas muito baixas quando não tem o Sol atuando diretamente. Então o planeta Terra, ele possui uma série de gases que ele mantém a radiação, que é o que Os dá- raios que mantém a temperatura também, né? Então ele mantém a radiação infravermelha emitida pelo planeta aqui presa. Então à noite a gente consegue temperaturas amenas. Que isso? Tá faltando luz? Não, foi uma revisada ali do projetor. Então,
À noite a gente tem temperaturas maiores do que o que deveriam ser, se não tivesse o efeito estufa. Isso. Mas pela manhã o sol, a atmosfera também tem a capacidade de barrar a radiação que chega diretamente do sol. Então a temperatura seria É muito como se mais fosse alta aqui. um filtro. Aí tem as radiações de onda curta que chegam durante o dia. E aí, como permanece aqui a Terra, vamos falar assim, o solo ela emite uma radiação de onda longa que vai de baixo para cima e mantém aquecido também. Um exemplo disso é o deserto, né? Isso. As temperaturas no deserto, Durante o dia. elas são muito altas durante o dia. Eu chutaria que as mais altas do planeta. E à noite é absurdamente frio. Porque o deserto, o ar é muito seco, né? E aí você tem menos desses gases que mantêm a temperatura regulada. É questão do albedo também. Isso. Natália, algumas pessoas, alguns pseudocientistas, né, dizem que o aquecimento global não existe. Que isso, Fake, e né? que isso existe há muito tempo, desde a origem do planeta. O que você tem a dizer sobre isso? Existe o aquecimento global, de fato, e ele está cada vez mais forte? Sim, de fato ele existe, né? Mas, por exemplo, com as ações dos seres humanos de emitir gases, a emissão do metano também ajuda a piorar o aquecimento. Então, é uma coisa que já acontece naturalmente, mas com as ações antropológicas ajuda a piorar. Basicamente, é o ser humano que faz isso. Infelizmente, né? Sim. Nós estamos destruindo nossa casa. Sim. Contigo. Essa questão do metano, a gente pode falar sobre a origem disso com a Revolução Industrial, queima de combustíveis e tal. Que isso também trouxe muito desenvolvimento, a gente precisa dar o braço a torcer. Sim. Mas você sabia qual é... Você deve saber. Qual é o maior desastre ambiental? Ele está acontecendo nesse momento. Da Amazônia? Não são as queimadas. Não, isso acontece naturalmente ou não. Mas tem algo que é um desastre ambiental que está lá. Está lá o tempo todo. Qual? A hidrelétrica de Balbina, no tempo dos nossos governos militares, sem querer entrar no mérito de política, Sim. mas o que ocorreu na época? A hidrelétrica de Balbina, você sabe a história. Sim. Eles iam... Existe uma, para quem não é daqui e nos ouve, existe uma hidrelétrica aqui que é na floresta, né? No meio da floresta. E aí nessa hidrelétrica... Na cidade de Presidente Figueiredo. Fica a cerca de 100 quilômetros de Que Manaus. o nome não é Presidente Figueiredo por causa do ditador militar. É devido a um contexto amazônico, uma figura aqui, um personagem. A gente vai contar em outro momento sobre essa história. Então, nisso, o que aconteceu? Eles desenharam essa hidrelétrica porque precisava de desenvolvimento para a região, então é legítimo. Só que quando você faz uma hidrelétrica, para você fazer uma hidrelétrica, você precisa de uma diferença de relevo muito grande, por isso que Itaipu é tão importante, porque tem cachoeiras e tal. Então você precisa dessa diferença de potencial, a água mais alta com a água mais baixa para ela descer, e esse movimento da água move as turbinas. Ou você precisa represar uma área muito grande, que foi o exemplo dessa. Mas o certo é, por exemplo, tem outra hidrelétrica grande aqui, muito maior do que a daqui, que é a de Belo Monte. O que eles fizeram lá? Eles desmataram toda a área. E aqui eles apressaram a inauguração porque, reza a lenda, o presidente, que era militar, queria vir para cá para inaugurar. Eu tô indo lá. E aí nessa, não, mas a gente não terminou de desmatar ainda. Não, eu tô indo lá. Manda fechar tudo. E aí fecharam a barragem com muita floresta. E o que isso ocasiona? Existe um lago grande, que é o Lago de Balbina, que é um lago muito grande para o tanto de energia que ele gera. Hoje, a cidade de Manaus é menos de 25% da energia vem de lá. O resto é queima de combustíveis. Infelizmente. E essa hidrelétrica, ao barrar, ao fazer a barragem, inundou uma área muito grande de floresta. Então tem hoje o que eles chamam de paliteiro, né? Que são árvores mortas, que estão 30 metros embaixo d'água. Sim. E fica só os palitinhos em cima, assim. E essas árvores estão apodrecendo. E quando a árvore apodrece, emite metano, que é um dos principais gases do efeito estufa. E isso vai emitir por
centenas de anos. Tem muita floresta, quer dizer, tem muita árvore em pé lá naquela Olha a região. confusão que nós não metemos. Sim. Sem contar a quantidade imensa de animais que foram mortos. Sim. Absurdo. A fauna foi destruída de uma maneira terrível, né? Sim. E assim, tem muitas causas do efeito estufa. O metano é algo que é negligenciado, né? Você diria com isso? certeza. Se fala muito no CO2, né? Eles sempre focam mais no CO2, mas o metano é o que piora bastante. É o que tem mais potencial estufa, Uhum. o metano. E sabe o que tem mais metano também, professor? Bufa de vaca. Sim. A Índia está ferrada. Então, produção de gado, Sim. a fezes animais, etc., e gás dos animais, produz muito metano. Que coisa. Isso Não é também. piada. Não. É científico. É Sim. ciência. Tudo é estudado. Que situação é complicada. Mas então, em linhas gerais, né, para quem está nos ouvindo, o pessoal do ensino médio, o aquecimento global em definições, Natália, como você diria de uma maneira bem didática, o que seria o aquecimento global? O aquecimento global, ele seria, por exemplo, com o efeito estufa, é uma causa natural, mas o aquecimento global feito por seres humanos é uma causa já drástica, né? Ele vai ajudar a elevar a temperatura da Terra, ajuda, enfim, o derretimento das calotas polares, né? Isso. Que tem... Por exemplo, as algas dos oceanos é o que a gente chama no nosso curso, né, do pulmão do mundo. Não é a nossa floresta. Que era a Amazônia, mas não é, né? Aí as algas não vão conseguir fazer então, são o trabalho as algas delas. do pulmão do mundo. Isso. E elas são muito frágeis. Um aquecimento ajuda a matá-las também. Então isso é uma pior. Aquecimento global antropológico, ele é né? Caramba. Assim, a coisa Eu- pior que existe. Nós dizemos muito isso, né? Eu tenho uma pergunta. O que faz um meteorologista? Não, calma com a tua pergunta, então. Vamos terminar o assunto. Primeiro tem que saber falar a palavra. A gente ficou em silêncio Professor? porque o diretor perguntou. Tem uma pergunta, o que faz um meteorologista? Não, diz o A gente vai já perguntar isso quando a gente terminar de falar de aquecimento global. Não atravesse a pauta. Mas ele ficou Não gagueje Aqui o negócio é sério. não. Gagueje não. A gente vai voltar a câmera pra ele pra gente ver ele gaguejando. Mas é muito interessante porque são as consequências diretas. A gente vê muito isso. A grande mídia está divulgando. Sim. Só que parece que está tão longe da gente, tão distante da gente. Ninguém está percebendo essa mudança climática. O tornado em Santa Catarina, vez ou outra aparecendo, essas cheias imensas que Manaus está vivenciando, ano sim, ano não. Um calor terrível no inverno, né, no período de chuvas. Que agora a Natália vai explicar um pouquinho disso aí também, que hoje nós tivemos, antes do senhor chegar, professor, teve uma discussão séria. Sim. Aí eu estava fazendo enfrentamento teórico forte com ela. Até eu lembrar que ela era meteorologista. Né? Já falou errado também. Meteorologista. É isso, Rafael. É isso aí. Então é interessante, eu fazendo essa deixa, porque foi interessante conversar isso com a Natália quando você chegar. Porque na minha cabeça nós estamos rachando no verão amazônico. Eu disse, nós estamos no verão. E ela me disse, não, professor, o verão começa dia tal. Eu disse, mas como? Não, meu bisavô falou que não é assim. É porque é período seco, né? Natália vai explicar um pouquinho sobre isso. Explique aí, porque Natália. nós caboclos... Pode aproveitar essa pergunta, dar esse boi pro Rafael. É. E falar o que o meteorologista faz. Qual a importância dele, qual o papel dele. Profissional meteorologista. Ai. Muito aluno de segundo grau assistindo, é interessante. Sim. É muito importante o nosso papel. Quando eu comecei no curso, quando eu entrei pro curso, eu pensava que a gente ia fazer só previsão do tempo e ia aparecer na TV. Você é Maju. Ia ser a Maju. Todas as apresentadoras de hoje foram meteorologistas. Não, Nem todas. Nem todas. Aí, assim, o meteorologista, ele faz a previsão do tempo, né? Ele se especializa nessa área, mas ele pode dar climatologia, ele pode ajudar em agrometeorologia também para ver como é que tá a sua plantação, para ver como é que vai te ajudar da melhor forma,
sem contaminar a terra, sem agredir o teu produto. Tem muitas áreas. Tem a micrometeorologia também, onde você pode estudar pequenas áreas, as interações químicas. Então, é uma profissão muito abrangente. É pouco conhecida, pouco divulgada, mas é além da previsão do tempo. Tem muita coisa que a gente pode oferecer. Além de ajuda também com os desastres naturais, né? Então, a gente pode ajudar a fazer um balanceamento. Olha, aquela região pode ser afetada em tal época. É bom fazer uma medida para precaver aquela região, os cidadãos que ficam naquela área. Então, é uma área muito abrangente. Dia desses eu estava vendo um documentário no Discovery, totalmente científico, os meteorologistas estabelecendo que nos próximos anos vamos ter um outro tsunami na Indonésia. Baseado nos cálculos que eles fizeram do último que teve, a importância, né, dessa área da ciência. Sim. E detalhe... E para o nosso país, ela falou um negócio muito legal que as pessoas não sabem, que é a agrometeorologia, né? O senhorzinho que desmata para plantar meio hectare de feijão não sabe nem que diabo é isso. Sim. Mas grandes produtores hoje não vivem sem a agricultura de precisão e não vivem sem um meteorologista. Lá no sertão, o sertanejo tem o negócio de que se chover 19 de abril, o inverno vai ser bom, que é o dia de São Pedro. É uma história assim, eu não lembro bem a data, mas é algo assim. E o meteorologista sabe exatamente que dia 19 de abril tem nada a ver com o dia de São Pedro. O dia 19 de abril é o dia da posição-chave da ITCZ, não sei do que. Interferências. Que tem a ver com isso que você falou de verão ou inverno para a Amazônia. Né? A Natália falou detalhadamente há pouco para mim o dia que começa o verão. Qual é, Natália? Dia 22 de setembro. Olha aí. Não é magia, é ciência. Mas isso é o verão mesmo aqui? Ou é o período seco? Não, é o verão mesmo. O período seco, ele começa no nosso inverno, que é pra cá, pra região sul, depois do Equador. Todo o Brasil está no inverno. Não é porque não está chovendo aqui que não está no inverno. A gente está no período seco. Tem uma zona em cima da linha do Equador que ela vai variando de acordo com o período. E aí, nessa época do ano, de junho, julho, ela tá mais para cima do Equador. Ela não vai interferir tanto aqui. Então não há tantas chuvas. E por isso que é mais quente, é mais seco. A gente fica aqui reclamando, meu Deus, que verão é esse? A gente não tá no verão. É um inverno seco. Então, quando chega no nosso verão, ela tá mais para baixo e aí vai sofrer mais interferências dela, que é quando a gente tem bastante chuva e o pessoal pensa que a gente tá no inverno, mas não estamos no inverno, estamos no verão. No verão, período chuvoso. Isso. E quando termina o verão no Amazonas? Em março. Em março. Em março também. Setembro a março. Eita, filha. É interessante, os estadunidenses têm muito preocupado com a questão da mudança climática, até devido a algumas cidades costeiras que correm um sério risco de desaparecer. Na verdade, Natal, a minha cidade... Ela tem um risco também. Eu tinha... Bom, eu era criança e a gente... Década de 70? Não, eu nasci em 86, por favor, o pessoal já sabe. 70 é tudo. Aí. E aí, cara, a Praia da Ponta Negra, que é a principal lá, tinha uma faixa de areia muito grande, assim. É o principal aqui da minha. E hoje... Eu tô falando sobre lá, não se meta não. Não é só tu que tem Ponta Negra não, macho. Pois é. Então, a praia do mar da Ponta Negra, Natal e Rio Grande do Norte, você quer dizer que é mar aqui em Manaus? Não, mas não vamos trazer um mar não pra cá. vamos entrar nesse mérito. Já fomos no mar. Eu vou tirar o Rafael dessa gravação, viu? Porque ele quer me colocar contra Já temos a substituto Ponta Negra pra ele linda aqui. daqui do Amazonas, que eu amo de paixão, mas estou falando sobre onde eu nasci, né? Canto Feio lá. E lá, a gente... A principal praia lá da cidade tem uma faixa de areia muito grande. E as pessoas se horrorizaram porque há uns 5, 6 anos o mar invadiu e quebrou todo o calçadão. Todo. Então ainda tem a maré, ainda tem praia no certo horário do dia quando a maré recua, mas a praia é bem menor do que o que era antes. E a água, quando a maré está cheia, a água invade, quebra o calçadão, eles colocaram pedra. Então hoje, quando a maré está cheia, não tem praia.
Não tem praia nenhuma. E antes tinha. A maré era cheia Coisa e que ainda tinha um pouquinho de praia, uma antigamente faixinha de tinha, areia. né? Olha a mudança Hoje em dia não tem mais. aos olhos vistos lá do Potiguar. Em uma geração. E desaparecimento de ilhas também, né? Sim, né, tem Natália? grandes Consumir riscos. muitas ilhas do Pacífico. Porque Sim. tem uma coisa que é interessante, que é existem regiões do planeta, como por exemplo o Oceano Ártico, que é lá em cima, que é uma pedra de gelo no meio do mar. Sim. Então, o aquecimento global, se essa pedra de gelo derrete inteira, não aumenta 1 milímetro no nível do mar. Porque é uma pedra de gelo em cima do mar. Então, ela já ocupou todo o espaço. Só que ela muda as temperaturas que pode matar as algas. Sim. Aí, Agora, o outro problema em relação ao nível do mar são regiões de continente que tem gelo em cima. Então, a Antártica é um problema, a Groenlândia é um problema, a Islândia, Sim. esses locais que tem continente E tem a neve. e tem gelo em cima. Se derrete, o gelo vai escoar para o mar. Então, esse gelo que vira água e vai para o mar é o que aumenta o nível dos oceanos. olha só, né? Nós temos uma bomba relógio armada. Sim. E como nós falamos até aqui algumas vezes, se não mudarmos algo hoje, já é irreversível. Sim. A ciência já deixou isso O que claro. que teve, a gente está se encaminhando para o final já, né? Mas o que disse esse último relatório do IPCC que todo mundo está falando sobre, né? Falaram que o nosso prazo já está no limite. Olha só. Então, o aumento de temperatura vai ser de 1,5 graus a cada ano. Isso no mais otimista possível. E a gente sente isso. Uhum. Então, é alarmante. É questão de alguns anos aí bem próximos já afetar bastante a vida do ser humano e também dos animais, né? Isso esse 1,5 é uma temperatura assim. Em média. Na média do planeta é muito. É uma coisa absurda. Já a gente tá vendo um relatório assim alarmante. É muito alarmante. Sim. Tem algo por isso- diferente no sim. mundo. É só olhar, é só acompanhar a grande mídia. A Grécia pegando fogo. Porque assim, se você for pensar em processos locais, aqui tá mais quente esse ano, aqui choveu mais, cheia recorde do Rio Negro, aí no outro ano tem muito calor e tudo, isso o ser humano sente, mas é algo que você passa, né? Ok, vivemos. Não dou minha casa, tá tudo certo. Você vai indo, né? Não dou minha casa, tá tudo, você vai indo. Como é que construído esse relatório? Agora eu tenho uma pergunta séria. Como é que é construído esse relatório? Um monte de faculdade? Esse relatório ele é feito por acho que cerca de 5.000 profissionais. Por aí, assim. A gente não ouviu a pergunta dele, né? Ele perguntou como é que é feito esse relatório. Já respondendo. Os 5.000 profissionais do mundo inteiro. Isso, do mundo inteiro, que eles vão fazendo o relatório e vão revisando se esse relatório está ok de acordo com cada Aí país. compilam no documento. Análise dos dados. E isso não são 5.000 pessoas, pega o doidinho da esquina, Não. São 5.000 dos mais conceituados cientistas do clima. Sim. O Brasil tem alguns. Na última O Brasil tem revisão, alguns. Tem na alguns última cientistas revisão do foi. IPCC. Agora do IPCC foi 51.000 que revisaram. De É quanto em bastante. quanto tempo sai esse? Bom, o último relatório, agora não sei. foi. O último agora foi, se eu não me engano, foi em 1 ano, eu acho. Eu não lembro Gente. direito, professor. Algo tem Porque que ser veja, feito. existem. Isso é importante deixar claro para aqueles que dizem que isso é um processo cíclico. Como é que a gente faz para saber se existem processos cíclicos ou não? Existem formas de saber isso. Sim. Uma delas é pegar perfil do gelo. Então você fura um buraquinho lá no gelo e aí você faz um perfil, pega um filete de gelo filete. bem grande e nisso você vê qual é a taxa média de gelo que cai e aí você calcula. Isso aqui é referente ao ano de 1400, 1500, 1600, 1700. Vai vendo. E aí ele mede, nas bolinhas de ar que tem, ele mede a concentração do poluente. E existem, em perfis de centenas de anos, existem variações na temperatura, até milhares de anos, né? De eras do gelo, Sim. de eras de aquecimento. Aham. Mas nenhuma delas teve concentrações de gases como as concentrações que nós encontramos hoje. Isso nunca houve no planeta. Que é a própria poluição, né? Exatamente. A poluição. O maior poluidor, nós conversamos isso no podcast, que o pessoal dá uma olhada lá na primeira temporada, que vai estar lá.
A China é a campeã mundial de Sim. poluição, seguido pelos Estados Estados Unidos, Unidos. depois a União Quanto Europeia, maior a economia, É. mais polui. Sim. depois a União Europeia. Tem um acordo, né? Mas é aquela Sim. coisa, toda vez quando tem a reunião, Não, eu tentei eu tentei, fazer mas não fiz isso. Porque isso significa investimento pesado. Tem o mercado de mercado de carbono, que é você fazer uma moeda de troca, né? Quanto menos você emite, você ganha uma moeda pela empresa. Mas não é uma coisa ainda, por exemplo, ainda não é uma coisa Ainda definida tá incipiente, né? no Brasil, principalmente. Em outros países já estão melhores. Isso é muito preocupante. Dizem que o Brasil, a gente tem um potencial muito grande nessa questão do mercado de carbono, porque se a gente consegue não emitir, a nossa indústria não é uma indústria, já foi outrora, hoje em dia não é mais aquela indústria pujante. É. E sendo assim, ela não tem emissões como os países desenvolvidos. E nós temos floresta, então nós temos muita área que dá para a gente fazer manejo, etc. Então a gente pode, por exemplo, dizer, sei lá, Estados Unidos, China, o país que você quiser achar que é o melhor aí. Aham. Ao invés de você tá emitindo isso, sei lá, 100, você tinha que baixar para 30. Então beleza, Isso. mano, continua emitindo seus 100 aí, que eu não emito nada e o dinheiro que tu ia, sei lá, Investir. usar para reduzir, tu me dá esse dinheiro, que é o tal crédito de carbono. Isso. Então isso exige um potencial muito grande, só que o Brasil não tem feito o não, dever não de casa. conseguiu Não captar fez, isso. né? não definiu nada, então tá uma coisa muito solta. Sim. E é uma coisa, por exemplo, que poderia ajudar, né? Com certeza vai Sim, ajudar. nós vimos aquele rompante, né, do governo federal com a Noruega, tirou milhões de euros do país que influenciaram até em pesquisa no Manirauá, Sim. lá em Tefé. Olha Aham. que pena, entendeu? Quem convive muito no interior como eu, fica muito preocupado, porque a nossa matriz energética no interior são a Queima de combustível fóssil. queima de combustível fóssil. Por uma razão técnica. Isso é importante frisar. Quer queira ou quer não, por causa dessa zona de nebulosidade que fica no Equador, a gente tem épocas do ano que tem muita nebulosidade. E aí isso interfere na energia solar. A energia solar aqui é importante, mas não é o ano todo que tem sol o tempo todo. Como no Nordeste, que quase não chove. No Nordeste chove 30 dias por ano. Aqui chove, sei lá, 200 dias. Por aí. Mais chove do que faz Sim. sol. Tem Sim. mais precipitação. Então, é por isso que a energia solar aqui pode ser um problema, não é autossuficiente 100%. Então a gente precisa queimar combustível fóssil. Só que existem matrizes mais limpas, que é o gás natural, etc. No meu doutorado eu fiz nisso. Que requer investimento também. Sim, porque Tem gás todo- natural, como é que você põe um gás natural num tanque como um óleo? É difícil. Então, gás natural requer encanamento, né? Requer duto, gasoduto, né? Que chama. Isso. É, Tem nós que ser muito cuidadoso. Também. muito, mas nós temos que fazer algo para já. Sim. Né? É muito simples, você que está assistindo a gente, é só parar para pensar. Primeiro, quem tem um pouco mais de idade não era tão quente dessa maneira. Eu Isso é simples. tava pensando hoje, já que era o nosso assunto, eu lembro que em 2006, 2007, eu acordava Tu era cedinho. Já. Botox, ia- professor. Eu digo Você você- sabe que pra gente a gente puxa pra cima, pra ela a gente puxa pra baixo. Eu ia pra escola e era sempre mais friozinho de manhã, às 6, 7 horas. Hoje a gente acorda assim, parece que a gente já tá tem derretendo. algo mudou. Todos percebem isso, e aí você está disposto a fazer o teu papel? Né? Uma coisa que eu ia comentar, que tá se encaminhando pro fim, né? É que o perigoso disso tudo é que, como eu falei, a gente tem essa questão do, o meu. Só que o meu, em relação à mudança climática global, é pouco. É aquele que, dá um ano, passa 5 sem estar. Teve uma cheia extrema esse ano, daqui 3 anos que vai ter outra. Então, você vai convivendo. O perigoso é quando, que essa é a preocupação do IPCC, é se o planeta passar de um limiar do qual ele não conseguirá se recuperar. Reverter depois, né? É esse o problema. E o alerta foi dado. E está na iminência, o agora. alerta foi dado. É muito difícil. Porque se isso acontecer, por exemplo, se existem... acho que a gente falou sobre isso no último podcast, no penúltimo,
que existem, eu estava lendo uma reportagem, que existem correntes marítimas que se você começar, que dependem da diferença de temperatura, tá? O mais quente, o mais frio, e elas se movimentam. E isso regula o clima do planeta. Se você está jogando mais água mais fria, porque está derretendo gelo lá, então o Oceano Ártico, ele não muda a superfície, o nível, mas ele muda a composição Isso. e muda a temperatura. Então isso pode gerar algo irreversível no planeta. Entendeu? São Então- muitas variáveis. então, são sim. muitas- E é por isso que tem muita gente com muitos dados, respondendo a pergunta do nosso diretor ali. Muita gente com muitos dados para compilar isso tudo e chegar até um número. relatório. É difícil dizer assim, nós aumentamos a temperatura em tanto e pode acontecer isso, 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 isso e isso. Tudo isso é embasado na ciência, mas é difícil prever com exatidão. Pode ser muito pior Ou pode ser mais ou pode ser abrangente, menos, assim, mais brando. Né? Mas algo vai acontecer. Mas Sim, algo já vai está não, já acontecendo. está acontecendo. Sim. Ai, isso aí, fica alerta, né? Fica alerta, principalmente para essa nova geração, para você que tem 12, 13, 14, 15 anos, que está no ensino médio. Sim. É o nosso mundo, né? É o nosso- e é o futuro, gente, imagina. É algo muito sério mesmo. Com É qualidade de vida. Nossa. E a gente já falou nos últimos episódios que procurar outras casas vai demorar. demorar. Vai Estamos demorar. em estudos Se ainda. nós Vai acabarmos, demorar, destruímos o que nosso chega. planeta, É. o cinema está aí, com o cinema catástrofe, mostrando como é uma terra destruída, não cheguemos a isso. Sim. Ainda há tempo. Eu acho que discussões como a nossa de hoje aqui, a gente já agradece muito a Natália, né, professor? Sim, vai estar sempre aqui, a Sim, Natália. ela, né, já faz parte da equipe. Sim. Vai que sempre agradeço. estar. Sigam o Mano Sten, nossa blogueirinha. Isso, Sim, por favor. por favor. Porque isso é um alerta, né? Foi falado de maneira muito didática, uma linguagem didática da Natália, Sim. explicando. Isso não é brincadeira, é muito sério, não é mimimi, não é querer ser contra Y, contra Z. Acontece e a gente tem que fazer cada um pouco do nosso papel. Sim. Senão o negócio vai degringolar. E quando a gente acha que a gente não tem um papel, a gente tem. Tem. Então, Com certeza. cuidando do nosso lixo, tem muita Com certeza, coisa. coleta seletiva. Ajuda bastante. Muito. Muito. A questão do próprio consumo. Isso. Eu me preocupo muito, por exemplo, como vocês sabem, eu também eu trabalho no interior, trabalho com estágio, e em muitos locais eu vou levar minha equipe de orientandos, né, para algumas atividades, e na hora do intervalo tem a merenda, que a escola fornece, Aham. o nutricionista, tudo direitinho, mas a criança acaba de merendar e ela vai comer um biscoito ou um salgadinho ou alguma coisa depois do intervalo. É uma pilha de saco de plástico. É algo que a gente está fazendo um trabalho de sensibilização nas escolas. Sim. Fazendo um trabalho de sensibilização. Eu acho que isso é o nosso papel. Sim. Mas é isso, né, professor Ada? Não, tá perfeito. Foi muito bom. Excelente. Foi ótimo. Agradecer. Obrigado pelo pessoal que está comentando aí no chat. A interação está muito legal no chat ao vivo. Vocês que estão aqui assistindo como convidados. Toda sexta, às 17 horas, o episódio sai e nós Isso. estamos todos lá Vamos lá. falando um mal da cara do outro. Por favor, pode fazer os elogios Fazendo a que cabe resenha. a mim, né? Hoje eu vim com uma roupa mais diferenciada. A diferença. Oh, meu Deus. Brevemente nós vamos. Só eu tô pensando. Ainda bem que câmera dá pra ver. Isso... Ó, lembra quando a gente Eu não fazia preciso ainda. mais falar nada. Fazendo som em áudio? Sim. Que nós falamos. Eu falei que eu ia fazer um Você botox, enganava o etc. Muita gente comentou dizendo: não precisa, professor. Olha, já. Essa sua beleza natural Realmente. de sertanejo amazônico. Então, Sertanejo amazônico. essa Já mudou mesma. aqui, não, né? Sertanejo amazônico. Ele matou o episódio. Então, essa beleza cabocla sertaneja. No mais é isso, gente. A inveja, Obrigado, pessoal. A inveja às vezes faz mal. Dá tchau, pessoal, aí, Natália. Tchau, pessoal. Até a Tchau, próxima. gente. E siga o Mano Sten. Obrigado à turma que veio aqui Gostei. aparecer, dos outros pilares. Nosso Isso. produtor que está aí, professor Rafael, com suas madeixas douradas. E assim nós vamos, gente. Tchau. Valeu, pessoal. Falou.